Semana passada, nós conversamos um pouco a respeito de Jonas, como a tristeza foi entrando no seu coração e atacando o seu coração. E Jonas, ele recebeu de Deus, ele era um profeta do Senhor, recebeu o chamado de anunciar a mensagem em Nínive, cidade essa que era conhecida pela sua crueldade, por serem pessoas muito más. E Jonas, ele, ao invés de obedecer a Deus, ele foge e se entrega à tristeza, se atira a dormir no fundo de um porão de um navio. Uma tempestade se abate sobre aquele navio. Mas o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois que esse homem de Deus fugiu de Deus, se atirou no fundo de um navio e lá ele ficou chorando? Há de se dizer que depois disso, aquela tempestade começou naquele navio. Uma forte tempestade. E quando jogaram Jonas dentro do mar, a tempestade se acalmou. Eu convido você a fazer a leitura junto comigo no livro de Jonas. Agora no capítulo 3, dos versículos 1 até o 10. Jonas, capítulo 3, dos versículos 1 até o 10. Caso você seja rápido de achar, você pode ler junto conosco. Do contrário, você pode ouvir essa mensagem, ouvir essa leitura. Jonas 3, do 1 até o 10. Possa ler e diz assim: a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. Olha só que Deus querido, dando mais uma chance. Depois dele ter fugido e tudo mais, Deus dá mais uma chance a ele. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a seguinte mensagem. E Jonas o quê? Obedeceu. Na semana passada a gente leu que Jonas se apressou em fugir da presença de Deus. Aqui Jonas se apressou em obedecer. Jonas obedeceu e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior até o menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de panos de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, curvam-se de panos de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus ouviu o que eles fizeram. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Uau! Que interessante. É claro que esse Deus se arrependeu é na perspectiva humana, porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer, né? Mas no antropomorfismo, ou seja, da forma humana de compreender as coisas, ficou Deus se arrependeu. Queridos, que interessante. Que interessante. Jonas primeiro estava fugindo da presença de Deus, e quando ele estava fugindo, ele entrou naquele navio, e por ser alguém em fuga da presença de Deus, ele não estava prejudicando somente a ele. Ele estava prejudicando também a tripulação daquele navio. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou chamado a ser profeta, eu não sou chamado a ser evangelista, a ser pastor. Talvez não. Mas, em certo modo, sim. Porque você é alguém chamado a evangelizar seus amigos. Você é alguém chamado a fazer missão no seu local de convívio. Você é alguém chamado a ser profeta de Deus, boca do Senhor, que separa o certo do errado aonde você passa. Amém? Cadê os profetas do Senhor aí? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando um homem, uma mulher de Deus começa a fugir daquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, isso causa problemas na sua vida. Mas não só problemas na sua vida, isso começa a causar problemas na vida daqueles que estão ao redor. Quando Jonas começou a fugir da vontade de Deus, ele não começou só a atrapalhar seus dias, ele começou a atrapalhar a tripulação daquele navio. Porque vejamos, Deus não estava pedindo nada de errado para ele, Deus estava pedindo para ele ir lá e anunciar uma mensagem. Jonas estava bravo porque, eventualmente, Deus podia vir a perdoar o povo. Jonas estava bravo porque Deus era bom.
Era incabível o motivo da ira de Jonas. Mas a fuga dele de Deus, o colocar-se em rota de afastamento de Deus, estava prejudicando aquele navio. Estava atrasando a viagem. Provavelmente era um navio de carga, estava atrasando as empresas envolvidas no processo. Estava atrasando a família daqueles marinheiros que esperavam os seus maridos de volta em casa, as suas esposas, seus filhos. Estava atrapalhando as pessoas que dependiam daquela carga. Querido, sabe, espero que você tenha um relacionamento com Deus. E você, como homem e mulher de Deus, pare de fugir de Deus. Olha para a pessoa bonita do seu lado e diga para ela: pare de fugir de Deus. Se você não quer parar de fugir de Deus por causa de você, então pare de fugir de Deus pelos outros. Maridão, quando você foge de Deus, quando você foge do que Deus te chamou para ser o sacerdote daquele lar, quando você não quer assumir a bronca de ser o líder espiritual daquela família e levar aquela família a buscar de Deus, você está atrapalhando a casa, cara. Seja o homem de Deus que Deus te chamou para ser, amém? Aleluia, cadê o glória das irmãs aí? Ei, irmã, assuma a sua postura de sal dentro de casa, de luz dentro de casa. Irmão, pare de depender da sua esposa para você estar vindo no culto. Se a mulher não puxa, o cara não vem. Até quando? Irmã, pare de depender só do seu marido. Se ele não ficar no teu pé, vai ler a Bíblia, vai orar, você não vai. Pare de se escorar nos outros. Pare de fugir de Deus. Nós começamos falando do amor e da bondade de Deus, é verdade. Ele deu uma segunda chance para o Jonas. Mas que primeiro ele teve que deixar vir uma tempestade para chacoalhar o Jonas, ele teve. Primeiro ele teve que deixar um peixe gigante engolir o Jonas, ele teve. Melhor do que ser engolido por um grande peixe para cair na real é nem precisar ser engolido e cair na real antes, não é verdade? Querido, chega dos seus filhos ter que te empurrar o tempo todo para você se manter vivo na fé. Chega dos teus pais, chega de você só estar bem com Deus quando o teu discipulador te dá um empurrão. Não, meu irmão, não fuja de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, aleluia. Cada passo que você dá na direção de Deus, Deus dá um passo na sua direção também. Eu estou sentindo Deus tão distante, então vai para perto. Amém? Vai para perto dEle. Se achegue ao Senhor, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aleluia, busque ao Senhor. Você não é um pobre coitado. Você é alguém por quem Jesus pagou um alto preço, aleluia. Uma coisa pode até não valer nada num momento, mas se alguém pagar um alto preço por ela, ela está valendo. Entendeu? Se você achar uma pedra na rua e alguém pagar 10 mil reais por ela, quanto ela vale para aquela pessoa que comprou? 10 mil reais. Nós não tínhamos valor em nós mesmos, mas Ele nos comprou. Ele nos resgatou. Jesus deu a vida por você. Quanto você vale? Você vale a vida de Cristo. Uau! Jesus te amou tanto que Ele viu que valia a pena morrer para você ficar vivo. Uau! O Pai amou tanto que Ele entendeu que era melhor deixar seu filho querido vir à terra e morrer numa cruz do que passar a eternidade sem você. Então você não é um pobre coitado, você tem valor. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bugou aqui o negócio. Teve um dia em que o Jonas precisou ser atirado no mar e aquele grande peixe ele teve que vir e engolir o Jonas. E Jonas, ele não parou para tirar um tempo com Deus, a sós com Deus, um tempo de reflexão, um tempo de pedir perdão, um tempo de se dobrar diante do Senhor, um tempo de buscar o Senhor.
até que ele foi engolido por aquele grande peixe. Eles jogam ele no mar, a tempestade cessa, vem o grande peixe, engole Jonas, e ali ele é levado por aquele grande peixe às profundezas do mar, e lá ele fica de fato a sós com Deus. Lá Jonas vê que aquela sua ansiedade toda não estava servindo para nada. Lá Jonas vê que aqueles problemas dele eram na verdade tão pequenos diante de um Deus tão grande. Jonas se coloca diante de Deus. Aquele grande peixe se torna um lugar onde ele consegue ficar sós com Deus. No dia a dia a gente está cercado de muita gente, cercado de muitas pessoas, mas às vezes tudo que você precisa é um lugar onde você vai ficar sozinho com Deus. E a gente bate tanto nessa tecla e fala do tempo sozinho com Deus, mas é que Jonas só caiu na real a hora que ele estava dentro da barriga do grande peixe no profundo do oceano. Ali ele reconheceu que ele estava errado, que Deus era grande, que Deus era poderoso, que Deus era maravilhoso, que na verdade ele nem tinha um problema. Lá que Jonas se consertou com Deus, mas precisou um peixe grande engolir ele. Se Deus não tivesse mandado a tempestade, se Deus não tivesse feito os caras jogar o Jonas navio abaixo, você acha que o Jonas ia ter esse tempo? O Jonas teve que esperar chegar uma tribulação, um chacoalho na vida dele para assumir postura do profeta de Deus que de fato ele era. Daí eu te pergunto, você vai ter que esperar o peixe grande te engolir ou você vai tomar a postura diante de Deus? Hã? Uau! Forte, né, queridos? Forte. Porque às vezes o peixe grande na vida de alguns é uma coisa, nas vidas de outras é outra, mas se você confia que Deus cuida de você, há de entender que há certas tribulações que Deus usa para nos colocar nos eixos. Eu tive um peixe grande na minha vida. Foi a catapora. Ali mais ou menos perto dos 16 anos eu estava praticamente me desviando. Estava indo para um caminho, né, bem complicado. E aí eu tive uma catapora bem braba, fiquei bem ruim. E às vezes catapora dá e alguns não dá nada, né? Mas fiquei bem ruim mesmo, fiquei de cama. E ali Deus começou a ministrar coisas no meu coração. Ali eu comecei a me arrepender dos pecados e ali eu fiquei no meu tempo a sós com Deus. E ali eu endireitei a minha vida e dali para frente eu nunca mais fui o mesmo. Porque aquele grande peixe me engoliu. No meu caso, aquele grande peixe tinha um nome chamado catapora. Mas como teria sido melhor para mim se eu tivesse tido esse momento a sós com Deus, esse encontro com Deus, sem ter precisado ficar doente daquele jeito. Você não concorda comigo? Então, a Bíblia nos mostra e diz, se ainda estáis sem disciplina é porque não sois filhos. A Bíblia também diz, e Deus disciplina a todos quanto ama e açoita o filho a quem ele quer bem. Uau! Mas melhor do que levar uma tunda para se precisar de tunda nenhuma, não é verdade? Eu não tenho prazer em dar laço no meu filho. Eu não tenho prazer em disciplinar, em colocar em castigo. Preciso fazer isso só quando necessário. Mas o meu prazer é que ele obedeça e cresça. Que ele seja feliz, tenha saúde. E é isso que Deus quer em você. Deus não tem prazer em precisar enviar um peixe grande engolir você para que você tome jeito na vida. Deus quer você antes disso. Então eu queria saber se alguém hoje aqui nessa noite quer se endireitar diante de Deus antes de vir o peixe grande. Temos algum voluntário? Amém, queridos? Não espere Deus ter que usar de meios drásticos para ajudar você a se consertar. Conserte-se no Senhor hoje. Conserte-se diante do Senhor hoje, querido. Aleluia. Sabe, às vezes tudo que você precisa é um lugar onde você vai conseguir gritar, chorar, fazer o que for. Às vezes você não está conseguindo fazer isso em casa e vai ter que correr para algum lugar. Eu lembro uma vez lá em Fátima do Sul que eu não estava conseguindo porque a minha casa era muito perto do prédio da igreja, então estava... E eu peguei minha bicicletinha e saí do perímetro urbano, fui, achei um potreiro, entrei com a bicicleta para dentro do potreiro e me atirei no chão naquela grama e gritei, falei com Deus. E às vezes é isso que você está precisando. Às vezes você está estressado, está enojado, está com vontade de quebrar uma panela na cabeça do marido. Tudo que você está precisando é ir para um lugar isolado
e botar os teus problemas diante de Deus. Abrir teu coração. Outra vez, eu lembro que eu estava indo para a faculdade de moto, e você a 80 km por hora numa moto, com o capacete na cabeça, você pode gritar o que quer que for. E eu gritava diante de Deus, eu repreendia os demônios, eu orava. Daí tinha obras na pista, né? Tive que uma hora reduzida, e eu gritando, opa. Mas você precisa conseguir extravasar diante do Senhor. Você precisa conseguir botar para fora. Eu não parei, eu não queria parar. Eu estava indo para um caminho que ia terminar em muito álcool, drogas e tudo que acompanha, mas Deus me freou e Deus me parou. Já que eu não queria parar, Ele me parou. Jonas não queria parar, Jonas queria continuar fugindo, Jonas queria continuar se afastando e Deus teve que parar ele de uma forma drástica. Você vai parar para conversar com Deus? Ou você vai esperar que talvez Ele te pare? Você vai parar para ouvir Deus, para se colocar sós diante dEle? Ou você vai esperar que Ele te pare? Então vá para o lugar secreto. Quando eu comecei a ir para Cristal, eu ficava na casa dos irmãos. No começo não tinha uma casa alugada ainda. E aí eu ficava tentando achar um lugar onde eu me sentisse à vontade para orar, para buscar a Deus. Lugar que eu pudesse me expressar, e eu saí caminhando, e aí entre a cidade e o rio, eu achei um mato, e no meio do mato achei uma clareira, pronto, estava lá. E aí eu para lá e prendi o grito no meio daqueles matos. Aí um dia eu lá orando, eu resolvi chamar os irmãos para a gente fazer uma vigília, a gente começou a vigília, e daí um demônio, aquele chifrudo chegando, a gente foi ver uma vaca, que ali o pessoal soltava os animais. Mas você precisa de um tempo a sós com Deus. Você precisa deixar que o Senhor te traga de volta aos pés dele. Não pare de fugir, para que você se concentre diante dele. Agora, Jonas se conserta diante de Deus, e aquele peixe chega em Nínive, pegou uma carona com o peixe. A gente sabe que não era uma baleia, né? Era um grande peixe, mas como diz a taça, depois de uma volta de baleia, ou seja, Jonas já podia ter chegado lá antes, mas estava chegando só agora. E Jonas chega lá naquele lugar. É cuspido pelo peixe. E quando Jonas é cuspido pelo peixe, quando Jonas chega em Nínive, deixa eu te contar uma coisa. Depois de ter aquele tempo poderoso diante de Deus, depois de se arrepender, quando Jonas chega em Nínive, os problemas continuam lá. Os problemas não desapareceram enquanto Jonas estava no seu TSD. Ainda estavam lá os ninivitas, povo violento. Ainda estavam lá os ninivitas, que ele não concordava com Deus, com a ideia de salvar aquela gente. Ainda estavam lá aquelas pessoas cruéis, de que talvez até ele tivesse medo. Porque se colocar diante de Deus não significa que você vai ficar isento de problemas na vida. Não dá só para ficar no TSD, e nunca mais voltar à sociedade. Uma hora você tem que emergir do fundo do oceano, ser cuspido pelo grande peixe e voltar à vida da sociedade. Amém, queridos? E quando você chega de volta na vida da sociedade, você vê que aqueles velhos problemas, eles continuam lá, aquelas velhas lutas, elas continuam lá. E Jonas agora ele precisa tomar uma postura. Jonas pega e diz, agora eu vou obedecer a Deus, agora eu vou fazer o que Deus quer para a minha vida, agora eu vou lá. E Jonas vai. E Jonas começa a obedecer a Deus, e ele começa a anunciar aquela mensagem, Jonas começa a fazer aquela pregação. E Jonas consegue algo que nem o Elias conseguiu. Aquelas pessoas começam a se arrepender dos seus pecados, aquelas pessoas começam a pedir perdão, começam a se consertar diante de Deus, aleluia. As coisas começam a acontecer. E aí, o rei decreta um jejum, e eles começam a jejuar, a buscar, e Deus perdoa aquelas pessoas. Estava tudo resolvido, certo? Não. Não. Jonas começa a voltar para aquela antiga mentalidade. Jonas começa a voltar para os antigos pensamentos.
Jonas começa a voltar a pensar nos problemas, mas ele não tinha já largado aqueles problemas lá dentro da barriga do peixe? Mas agora ele começa a trazer tudo de volta. Ele começa a trazer aquilo de volta. Ele começa a agir agora como uma criança mimada. Querido, ele começa, quando ele é contrariado por Deus, e Deus diz para ele, não, Jonas, não é assim. Você acha que eu devo deixar eles morrer tudo e ir para o inferno? Não é assim, Jonas, você está errado, vai lá e prega. Aí ele faz que nem criança mimada no mercado. Me dá uma bolachinha, não. Ah! E você tira no chão. Meu irmão, se você estiver num lugar onde você pode fazer o que você quiser, onde as suas ideias nunca são contrariadas, onde a sua vontade ela sempre é aceita, onde ninguém jamais diz não para você, se belisca, porque você está dormindo. É um sonho. Não é a realidade. No mundo real, as pessoas te dizem não. Você vai se atirar no chão e chorar? No mundo real, você faz às vezes o bem e as pessoas te pagam mal de volta. É? Jonas sim tinha tirado um tempo com Deus, Jonas sim tinha sido tocado por Deus, Jonas sim sai da barriga do peixe transformado, mas na primeira adversidade que ele precisa enfrentar, fica de beiço de novo. E por acaso, nós já não fizemos assim também? Está com alguma luta, está com alguma dificuldade, vai diante de Deus, ou vai num retiro, ou vai num encontro, ou vai no discipulado, e aí resolve, ai maravilha. E aí quando se depara às vezes com o mesmo tipo de problema, vira da batatinha de novo. Quando Deus discorda de você, não quer dizer que Deus não te ama, quer dizer que a opinião dele é diferente. Quando o teu discipulador, teu líder de célula, pessoa no teu trabalho discorda com você, não quer dizer que não te ama. Quer dizer que tem uma opinião diferente. Quando alguém acha a sua comida ruim, não quer dizer que não te ama. Talvez tenha um gosto diferente. Se alguém não gosta do trabalho que você faz, ou se não gosta, sei lá, do jeito que você penteia o cabelo, não quer dizer que não te ama. Mas Jonas não sabia processar aquela situação. Jonas não sabia entender um não de Deus. Como você age quando Deus te diz um não? Quando você age quando teu líder te diz um não? Porque na vida real a gente tem que fazer muita coisa que a gente não queria fazer. E tem que deixar de fazer muita coisa que a gente gosta de fazer, não é assim? É assim a vida. E talvez um dia algum líder seu vai lhe dar uma direção que você não quer e você vai ter que fazer. Deus disse para Jonas, prega, e ele não queria pregar. Mas ele teve que ir lá e pregar. Amém, querido? Criança não gosta de ser contrariada. Eu já contei para vocês um dia que eu e meu primo Luciano estávamos sentados numa escada. E daí eu com a minha bala do Grêmio, eu com a bala do Inter, aliás, e ele com a bala do Grêmio. E aí ele abriu a bala do Grêmio dele e disse, o Inter é podre. Eu abri minha bala do Inter, olhei para ele e disse, o Grêmio é podre. Ele me acertou um soco na cara, eu acertei um na dele e nós dois corremos para as nossas mães. Isso é aceitável se você tem menos de 10 anos de idade. Mas isso é uma vergonha se você é um adulto. Não é admissível que pessoas cristãs briguem por pouca coisa e fiquem inimigos por bobagem. Não é admissível que você guarde mágoa no coração contra os irmãos aqui da igreja por qualquer coisa. Não é admissível que duas pessoas que se ajoelham diante do mesmo Deus e cantam santo fiquem magoadas um contra o outro por causa de 10 pensamentos diferentes, desde que não seja um pecado. Não é possível. Você já tem mais de 10 anos, eu imagino. Não se ofenda com a pessoa do lado, ela vai dizer agora uma coisa bem bonitinha para você. Diga para a pessoa do lado assim, ô queridão, eu acho que você já tem mais de 10 anos de idade.
Então, às vezes, querido, a gente vai ter que aprender a baixar a cabeça e fazer coisas que a gente não quer fazer. Jonas, ele retorna aos velhos problemas. Jonas não comemora quando aquelas 120 mil pessoas de Nínive começam a arrepender de seus pecados. Ele não comemora. Você viu? Meu irmão, imagina 120 mil pessoas convertendo aqui em Caxias do Sul. Jesus amado. Você pega o estádio ali, né? O do Caxias, ou do Juventude, pega o estádio. Né, nem cabe tudo isso de gente. Tem que fazer vários cultos. Você ia alguma coisa? Como é que ia ser teu grito de glória? Assim? Como é que ia ser teu grito de glória? Aí 120 mil pessoas se convertem. E Jonas, né? Volta, cão arrependido. E ele vai, fica de beiço. Deus salvou essa gente aí mesmo, né? Jonas volta à inatividade. Jonas não comemora. Jonas começa agora a colocar o foco dele no quê? Nos problemas. Ele não coloca o foco dele nas coisas boas que Deus está fazendo. Jonas começa a colocar o foco dele nos problemas, no que está dando de errado, no que está de ruim, no que ele não concorda, no que ele foi contrariado. Caminho da derrota. Ele coloca o foco só em si mesmo, não coloca no destino da eternidade daquelas pessoas que está sendo transformada, não coloca em Deus que estava feliz por estar ganhando novos filhos, coloca só em si. Deus não concordou com a minha ideia, sabia que Deus ia perdoar essa gente ruim aí mesmo? Jonas não vai fazer uma boa refeição, Jonas não vai praticar atividade física, não sei se ele era casado ou não, mas não vai procurar esposa, não vai procurar filho, para contar, né? Querida, cheguei! Ganhei 120 mil pessoas para Jesus hoje, aleluia. Jonas não vai jogar uma bola, Jonas vai preparar um cantinho para ele ali e dizer, eu vou ficar vendo o que vai acontecer. Depois você lê o texto em casa. Vamos ver no que vai dar. E Deus vai lá de novo trabalhar com o seu filhinho mimado, que não pode ser contrariado. Querido, olha para as coisas boas que Deus está fazendo na sua vida, aleluia. Procura alguém para comemorar contigo as coisas boas que Deus tem feito. Procura alguém para contar a cura que você recebeu, o emprego que Deus te abriu a porta. Procura alguém para contar da vida que você ganhou para Jesus, da célula que retornou. Você tem alguma coisa boa para contar? Você tem alguma coisa boa para celebrar, para comemorar? Jonas volta a chorar suas pitangas de novo. Eu acho que se fosse um de nós, pai, ia olhar para o Jonas e dizer assim, mas filho, de novo isso? Nós não acabamos de conversar lá na barriga do peixe sobre isso. Filho, de novo! Mas já não estava resolvido. Meu irmão, para de patinar nessa. Amém? Avança, querido. A Bíblia diz as coisas antigas se passaram, esses que se fizeram novas, amém? Avança, avança, não fica preso nessa história de novo, avança, avança. No final das contas, eu estou desconfiado até que o Jonas tinha o dom da ressurreição. Dom da ressurreição de problema. O problema estava morto, enterrado, resolvido, Jonas vai lá e desenterra e ressuscita o problema. Você não tem esse dom, né, irmão? Em nome de Jesus. Isso nem é dom, isso é uma maldição. Enquanto a Bíblia diz que o Senhor, ele diz, nas suas transgressões não me lembrarei mais, diz que ele jogará no mar de esquecimento, etc, etc. Daí vai o Jonas ficar desenterrando. Tá vendo, Deus? Eu falei que se eu pregasse, o senhor ia perdoar eles, ia salvar. Eles não vão mais ir para o inferno agora, Deus. Aí, tá vendo? Eu falei. E ele volta de novo a chorar suas pitangas. Destranca esse disco, querido. Dá uma batidinha nesse toca-disco aí, destranca. Destranca esse negócio. Meu Deus, a minha irmã tinha uma boneca. Às vezes parecia assombração. Ela era com toca-disco por dentro do corpo da boneca. Eu descobri isso que eu fiz uma autópsia. E aí trancava. Aquele disquinho trancava e ficava mama. E ficava, meu Deus, parecia a voz de assombração. Destranca. Você às vezes fica só, papai, minha vida é tão horrível. Tão...
Mas tem tanta coisa boa de Deus acontecendo ao teu redor. A salvação chegou à tua porta. Nós estamos podendo fazer culto de novo. Tem coisas boas acontecendo também. Então, não fique só na ofensa, não fique só nas coisas ruins. Deixe o Senhor encher teu coração de alegria de novo. Amém? Só o fato de você poder olhar aqui e ver esses irmãos lindos, maravilhosos de novo aqui celebrando o Senhor. Olha que maravilha. O fato de você poder chegar com essa imagem na sua casa, celebrar o Senhor. Que maravilha, querido. Chega de nós ficarmos sempre remoendo as mesmas histórias. Chega de sempre ficar remoendo. Tem gente que se afastou de Deus porque um dia teve um problema e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Teve um problema, às vezes, com Deus, não, às vezes foi com uma pessoa. E se afastou de quem? De Deus. Então, te conserta com Deus, não espera a baleia te engolir, né, o grande peixe, não dá uma volta de baleia. Porque no final das contas, sabe, o Jonas volta a estar naquele mesmo lugar onde ele já poderia ter estado desde o começo. Porque o problema é uma reprova que faz a gente ficar num movimento cíclico e vai e vem, não sai do lugar. E Deus chamou você para avançar. E uma vez Deus mandou a tempestade no barco agitar Jonas, agora Deus muda de estratégia. Ele precisa ajudar aquela criança mimada a amadurecer. Como é que Deus faz agora? Deus pega e faz uma planta crescer. E aquela planta faz sombra para o Jonas. E o Jonas diz a Bíblia que ele fica muito alegre. Ele estava muito triste porque Deus tinha perdoado as pessoas e elas iam ser salvas. Eita, homenzinho, hein? Estava muito triste, muito triste, muito triste. E aí, diz que ele ficou muito feliz que nasceu a plantinha para fazer sombra para ele. É o cúmulo do egoísmo, né? Os caras ir pro inferno e queimar lá, beleza. Mas ele pegar um solzinho, não pode. E ele fica muito feliz com aquela plantinha. E aí Deus, para ensinar ele, faz a plantinha morrer. Deus tira aquele conforto dele. E daí diz que ele começa a espraguejar de novo. E ele diz, é melhor morrer mesmo do que continuar vivo. Se é desse jeito, a minha plantinha morreu, melhor eu morrer então também. Você consegue entender a incongruência? Ele estava fazendo literalmente, né, de um pingo d'água, não era nem de um copo d'água uma tempestade. Porque para ele a plantinha era uma maravilha. Agora não morreu a plantinha, eu tenho que morrer. Será que os problemas que nós temos são realmente problemas? Será que os motivos que às vezes nos tentam a desanimar de fazer a obra de Deus são realmente problemas? Ou são só uma plantinha? Será que essa luta, essa batalha, eu não estou de maneira nenhuma menosprezando você, cada um julga a si mesmo, né? Mas que mal que te aflige hoje? Deus contraria o Jonas. Deus contraria. Quer plantinha? Não tem. Quer sombrinha? Não tem. Toma sol. E Deus não se contentou só com isso. Diz que ele mandou um vento quente em cima do Jonas. Ele matou a plantinha e mandou um vento quente. Porque Deus preferia fazer o filho dele sofrer um pouquinho ali na terra, mas manter ele vivo pela eternidade, do que deixar ele só na sombrinha aqui na vida e facilitar vir até perder a própria salvação. Você está entendendo? Então entenda quando Deus está trabalhando contigo. Eu não estou dizendo que Deus manda coisas ruins sobre a sua vida, mas eu estou dizendo que Deus usa as circunstâncias da sua vida e às vezes envia sim grandes peixes, tempestades, às vezes sim mata plantinhas, para ajudar você a desfrutar de toda a bênção que Ele tem para ti, para desfrutar de todo o amor que Ele tem para ti, para desfrutar de todas as maravilhas. Você sabia que o grafite do seu lápis e o diamante, eles têm essencialmente a mesma base, que é o carbono? Acontece que no processo de formação, o diamante recebeu muito mais pressão. Muito mais pressão. Enquanto um lápis você esfrega na folha de papel, ele vai se decompondo. O diamante, ele é usado até para cortar coisas duríssimas. Seu componente principal é o mesmo, mas a pressão fez com que se organizassem de formas diferentes. Deus quer transformar você em diamante. Por isso que Ele permite pressões na sua vida.
Nenhum pai gosta de ver seus filhos em pleno desgosto. Será que Jonas, tendo filhos, suponho que teria, será que ele gostaria de ouvir um filho dele dizendo assim, eu prefiro morrer do que viver assim? Será que ele ia gostar? Porque tudo que um pai e uma mãe querem é ver seus filhos bem. Tudo que a gente quer, não é? É ver os filhos bem. Eu não sei você, mas eu morreria pelo meu filho se fosse necessário. E aí, como será que Deus se sentia ouvindo Jonas dizer isso? Se é para ficar vivo sem plantinha, é melhor morrer. Se é para o Senhor perdoar esses aí, é melhor morrer. Como será que Deus se sentia em relação ao Jonas? Às vezes, a gente não se dá conta de que Deus é um pai. E a gente está fazendo o coração dele sofrer com nossas atitudes mesquinhas. Sabe? Enfim. Não sei se você está dando uma volta de baleia ou não. Mas se você está, deixa Deus te cuspir e volta ao mundo real. Deixa a baleia te cuspir, né? O peixe grande te cuspir, volta ao mundo real, volta à sociedade, encara os desafios. Encara a realidade, aceite ser contrariado. Agora, se você não foi engolido por nenhum grande peixe ainda, não espere ele te engolir para você se consertar diante de Deus. Amém? Amém? Nós vamos hoje ter um momento de Santa Ceia muito especial, porque hoje nós vamos poder contar com as crianças que estão regressando, vão poder estar junto com a gente, então elas daqui a pouco vão estar chegando, você que é pai, que é mãe, você pode recebê-los e ajudá-los nesse momento da Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero convidar você que está em casa pode preparar a sua Santa Ceia também, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Com todo respeito, não quero te ofender de maneira alguma, mas será que às vezes você não tem sido meio fresquinho com essas coisas? Talvez você esteja passando por um grande dilema na sua vida. Eu não julgo de maneira nenhuma, não sei o que você está passando, não sei quem está ouvindo essa mensagem hoje. Mas talvez alguns de nós estejamos sendo beiçudinhos, bobinhos, crianças mimadas diante de situações que nós estamos enfrentando. Mas será, querido, de repente, essa situação não é Deus parando você um pouco para que você se conserte diante do Senhor? Será que essa circunstância não é Deus parando você um pouco para que você consiga se corrigir diante do Senhor? Peço para você fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça nesse momento. Esse é o momento de você consertar-se diante de Deus, para que você nem precise ser engolido pelo grande peixe, para que agora mesmo você possa arrepender-se, dizer perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que o Senhor me contrariou e eu agi mal. Perdão por coisas bobas da vida que eu tenho deixado tomar, por ressuscitar problemas antigos. Não deixa nada atrapalhar teu relacionamento com Deus. Essa é a hora de você, o conserto com Deus. De você se corrigir diante de Deus, de você se consertar diante de Deus. Jonas era um grande homem de Deus, sem dúvida nenhuma. Só o fato de o Senhor ter dado a ele esse privilégio de ganhar tantas vidas para Jesus. Jonas era um grande homem de Deus. Ouvia a voz de Deus, conhecia Deus, era um grande homem de Deus. Mas tinha algumas falhas que precisavam ser tratadas e corrigidas. Ele não deixou de ser um profeta amado pelo Senhor por isso, mas perdeu tempo fugindo de barco, dando volta de baleia. Perdeu tempo.
Sofreu por coisas que não precisava ter sofrido. Chorou por coisas que não precisava ter chorado. Desejou a morte em momentos que podia ter celebrado a vida. Será que você não está passando por situações assim? Porque você é um filho amado de papai. Você é um profeta do Senhor. Você é alguém que tem um chamado de Deus. Então não fuja mais de Deus. Deixe Ele te encontrar e seja por Ele encontrado nesse momento. Jonas tinha pecados. Quais eram os pecados de Jonas? Murmuração, desobediência. Jonas tinha erros, falta de compaixão, falta de empatia. Jonas precisou, nas profundezas do oceano, se encontrar com seu Deus. Encontre-se com Deus agora, confessando seus pecados. O coração contrito não desprezarei, diz a palavra do Senhor. Quebrante-se diante do Senhor. Oh, aleluia. Quebrante-se diante do Senhor nessa noite. Você ouviu essa mensagem? O que você tem para pedir perdão para Jesus? Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O Senhor está perdoando os teus pecados nessa noite. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Se você quiser um pouquinho abrir os olhos e olhar para cá, tem uma coisa que eu preciso te dizer ainda. Se às vezes nós ficamos de beiço, ficamos magoadinhos, mimimi, Deus não é assim. E uma vez que você se arrepende e pede perdão, Ele esquece desse seu pecado. Ele esquece desse seu erro. Ele esquece desse passado. Com essa boa notícia, pode fechar os teus olhos de novo, pedir perdão ao Senhor, na confiança de que uma vez que você se arrepender e pedir perdão, da parte dele, o relacionamento é restaurado e você volta a ter plena comunhão com Deus, aleluia. O relacionamento é restaurado. Nesse momento que você está pedindo perdão para Jesus, arrependido dos seus pecados, o teu relacionamento com Deus está sendo restaurado. Nesse momento que você está pedindo perdão por fugir de Deus, o teu relacionamento com Ele está sendo restaurado. Nesse momento que você pede perdão pelas vezes que deixou de ser profeta do Senhor, o teu ministério está sendo restaurado. Nesse momento que você se conserta, a tua vida está sendo restaurada. Oh! Sinta o perdão de Cristo entrando nas tuas veias. A celebração, a vitória de Cristo, quando você se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Jesus está te restaurando. Pai, no nome de Jesus, perdoa os pecados da tua igreja, perdoa os pecados de cada um de nós que confessamos a Ti nessa noite. Nós voltamos hoje para Ti, Senhor. Nós te agradecemos pelas vezes que o Senhor manda o grande peixe engolir, mas, Senhor, por favor, nos ajuda a nem precisar do grande peixe. Ajuda logo fazer o que o Senhor quer. Nos ajuda a não ficarmos de beiço quando contrariados, especialmente por Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Não nos permite ressuscitar coisas que já ficaram lá para trás. Senhor, mas nos ajuda a seguir em frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Aleluia. Amém, queridos? Alguém pediu perdão para Jesus hoje? Alguém pediu? Na noite em que Jesus ele seria traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei deles, este é o meu corpo. Esse corpo significa que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E Jesus está aqui na terra através de nós hoje.
Que as mãos que abraçam, as mãos de Jesus que abraçam hoje são as minhas e as tuas. E que nós aqui somos uma família na fé. Naquela mesma noite em que ele seria traído, ele tomou o cálice, ele deu graças. E ele disse, tomai dele todos. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando você toma desse cálice, você está dizendo que o perdão da sua vida é o perdão que vem através de Cristo Jesus. A Santa Ceia é um momento de vitória. A Santa Ceia é um momento onde nós nos arrependemos dos pecados, mas comemoramos a vitória de Cristo. É mais um mês que o diabo não te derrubou, que a carne não te prendeu. É mais um momento onde você venceu em Cristo Jesus. Amém, querido? Hoje nós estamos com esse sistema um pouco diferente, onde nós vamos orar consagrando os elementos. E depois você vai primeiramente remover o pãozinho, em seguida você vai abrir o seu cálice, e então você vai tomar o seu suco. Nós estamos procedendo dessa maneira, em prevenção aí às questões da pandemia. E hoje nós temos a alegria de estar retornando com as crianças. Nós não chamamos elas aqui como de costume, por conta também dos cuidados que estamos tendo. Então, nesse momento, pegue aí a sua Santa Ceia, feche seus olhos. Nós queremos consagrar esses elementos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder participar da Santa Ceia do Senhor. Nós aqui e os irmãos em casa, todos juntos, em alegria pelo Senhor que perdoa os nossos pecados. Nós consagramos este pão e este suco e pedimos, Deus, que a tua ceia seja para nós cura e restauração em nome de Jesus. Quem pode tomar a Santa Ceia? Quem examina seu próprio coração, pede perdão ao Senhor e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, queridos? Então, neste momento, você pode cear.